Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde Você, o programa que cuida de você, que cuida da saúde da sua família. O programa está no ar e acompanhe o que você vai ver hoje. Vamos falar sobre incontinência urinária feminina. Saiba como tratar este problema que é tão delicado e incômodo, gente. E olha só, se tem uma coisa que incomoda nós mulheres, é a queda de cabelo. Um especialista vai explicar os motivos e como tratar. Nesta edição, vamos conhecer também o Vivenciarte, um trabalho que é oferecido às mães de crianças e adolescentes especiais atendidos pela FUNAD. E mais, vamos falar de um problema bem delicado, a bromidrose, a conhecida sovaqueira, é isso mesmo. Nesta edição, o especialista vai explicar como tratar esse problema que é tão delicado. Fica comigo, o Saúde de Vocês está começando. Bom estar com você mais uma vez e mais uma semana aqui no programa Saúde Você. Para mim é uma alegria estar aqui nessa casa que eu amo, você sabe que eu amo. Amo a TV Arapuã de coração e estar na sua companhia, conversando sobre assuntos que são tão importantes, assuntos que eu sei que faz a diferença na sua vida, a diferença na vida da sua família. É tão bom quando a gente acaba tendo esclarecimento sobre problemas que acabam acometendo a nossa vida, não é mesmo? Ou de pessoas que nós conhecemos. E o Saúde Você tem esse foco de melhorar ainda mais a sua vida, de colaborar com a tua vida. E se tem uma coisa que incomoda muitas mulheres, é a queda de cabelo, não é mesmo? Olha, e muita gente reclama, inclusive, que após ter tido Covid, a queda de cabelo se intensificou ainda mais. Mas e aí? Quais as causas do problema e como tratar? Nós vamos entender agora nessa reportagem. Sandra teve Covid 2 vezes. Na última, que foi no começo deste ano, ficou com queda de cabelo. Ela procurou a amiga Josi Guedes, que é enfermeira dermatológica, e abriu um salão de beleza para tratar e cuidar de cabelos. Uma vez por semana, passa por uma terapia capilar com vapor de ozônio, alta frequência e microagulhamento. Os resultados são animadores. Eu tinha feito já um tratamento com ela e esse tratamento tinha deixado meu cabelo perfeito. Aí tive Covid e começou a cair. Eu disse, fui no médico, o médico disse Covid e outra vez. Aí eu fiz o tratamento, no caso são 4 sessões, que após a 4ª sessão a gente já vê o resultado, né? Deixa de cair com mais brilho. Nós temos a alta frequência, que é para, sim, tipo cauterizar, né? A gente às vezes tem muita coceira no couro cabeludo, né? Pós-química, pós-queda. Então, a gente procura sempre primeiro usar a radiofrequência para que haja uma desinflamação. Temos também o ozônio, né? Que é antifúngico. E também a gente usa ele depois que a gente faz a alta frequência. A gente vai para o microagulhamento, depois a gente vai para o vapor de ozônio, porque o vapor de ozônio, ele é antifúngico. Ele ajuda também com o produto que está sendo aplicado para que haja mais efeito, entendeu? Se eu vou fazer uma hidratação, o cabelo está super ressecado, então eu vou com vapor de ozônio para que ele intensifique aquilo que eu apliquei e o resultado é perfeito. A queda de cabelo é uma sequela da Covid, afirmam especialistas. Mas outros problemas de saúde podem estar associados ao problema, contribuindo ainda mais para o aumento da perda das mechas. Qualquer processo infeccioso, seja viral, seja bacteriano, pode dar uma queda de cabelo. Quais as causas mais prováveis? Uma falta de ferro pode dar queda de cabelo. Uma pós-parto, depois do parto, pode dar queda de cabelo. Essa queda de cabelo pode ser hormonal também.
Pode ser também, algumas vezes, algumas doenças da tiroide. Hipohipertiroidismo da queda de cabelo. Exames de sangue e no couro cabeludo podem ajudar a descobrir exatamente o que tem causado a queda excessiva. Os exames de ferro, ferritina, da tiroide, pode ser exame hormonal também. Com a saúde em dia, o tratamento no salão fica mais fácil. Um protocolo individual é montado de acordo com a necessidade de cada cliente. A gente indica, né, que a princípio seja 4 sessões, né, para você começar a ver a estabilização daquilo que está acontecendo com o seu couro cabeludo. E nas 4 sessões, aí é diferenciado. Aí eu vou ver de acordo com a análise que eu faço. Cada cliente ou paciente é algo diferente. Vamos falar agora de outro tema que incomoda bastante, inclusive muitas mulheres também, que é a incontinência urinária. É a perda involuntária da urina. Olha, gente, essa doença pode ocorrer em homens, pode ocorrer em mulheres de qualquer idade, mas ocorre com mais frequência ainda em mulheres idosas. E nossa equipe conversou com uma especialista para compreender e tentar compreender melhor como é que funcionam esses mecanismos. Acompanha aí. E o assunto da entrevista de hoje é incontinência urinária, principalmente feminina. Isso porque as mulheres sofrem mais cedo com esse problema do que os homens, que é mais tardiamente. Mas tem alguns casos que se confundem com a incontinência. Então a gente vai tirar todas essas dúvidas, esclarecer as características da doença aqui com a entrevista do urologista Rafael Mourato. Muito obrigada, primeiramente, pela sua participação. A gente já estava conversando um pouquinho aqui antes, o quanto que é comum nas mulheres e jovens, já a partir dos 40 anos, isso pode surgir. Por quê? É verdade. Muitas vezes essas queixas de incontinência urinária, elas vêm nas mulheres depois de terem filhos, por exemplo. É normal acontecer de perder urina aos esforços. Então, a mulher quando tosse, espirra, levanta algum peso, isso pode acontecer, mas sempre deve ser tratado. Então, você que está em casa, se você perde urina em algum momento, nunca ache que é normal, procure assistência médica. E é o urologista, o especialista. Sem dúvida. O urologista é o médico especialista para tratar as doenças do trato urinário, da parte urinária e do sistema reprodutivo do homem, mas, consequentemente, nós também tratamos mulheres. E aí, com relação à incontinência, o que é que causa? Nas mulheres, como a gente tem falado, as causas são principalmente duas. Ou é uma perda aos esforços, quando a pessoa perde a capacidade de segurar esse xixi, ou é uma doença chamada hiperatividade detrusora, que é a hiperatividade do músculo da bexiga. Esse músculo se contrai com muita força, jogando a urina para frente, e a gente perde a capacidade de segurar. Essa segunda opção, que é essa hiperatividade, também acontece em homens, mas geralmente um pouco mais tardiamente. Com o passar da idade, isso é mais comum. Mas tem como prevenir ou isso está inerente ali à nossa faixa etária? Naturalmente, uma das formas de prevenir é evitar o ganho de peso, manter uma dieta balanceada, realizar atividades físicas, especialmente atividades envolvendo os músculos das pernas, bacia e da parte inferior do abdômen, que trabalha os músculos da pelve indiretamente. E, sem dúvida, existem alguns alimentos que predispõem essa contração da bexiga. São eles café, refrigerantes à base de cola, pimentão e pimenta, são os principais, e chocolate também. A gente já ouviu falar em algumas fisioterapias, exercícios físicos específicos para essa área do corpo. Eles devem ser feitos com o intuito de prevenção ou só depois que já é detectado algum problema, que o médico especialista tem que avaliar então essa atividade? Excelente lembrança. De fato, a fisioterapia do assoalho pélvico, da parte pélvica, é um dos adjuvantes no tratamento muito importantes. E, naturalmente, só se faz quando a gente percebe que tem alguma alteração. Se existe algum problema, ela, na maioria das vezes, a fisioterapia é o primeiro passo a ser dado no intuito de realizar um bom tratamento. Até aí é um tratamento medicamentoso ou já tem que ir para uma cirurgia para haver, então, essa suspensão da bexiga de repente?
Na maioria dos casos de incontinência urinária, seja em homens ou mulheres, existe um exame que quem realiza ele sempre é um médico urologista chamado estudo urodinâmico. É um exame bem interessante no qual a gente consegue avaliar através de gráficos num computador exatamente a forma como a bexiga enche e se esvazia, em que pressões, todo o funcionamento da bexiga. E é esse exame que vai direcionar se nós já devemos partir para um tratamento cirúrgico, se é preciso tratar com medicação ou se mesmo só se a fisioterapia tem uma grande chance de resolução. Qual a mensagem que fica para as mulheres e para os homens também? Se você tem perda urinária ou se você tem alguma situação que não é normal, que você conversou com alguém e as pessoas ao seu redor não vivem isso que você tem vivido, procure assistência médica, não tenha vergonha, para que você volte a ter uma vida plena, tranquila e com boa saúde. Pois é, gente, viu aí, não é mesmo? A incontinência urinária não pode ser tratada como algo normal. Não é normal, não é fisiológico perder urina num pequeno esforço, não é? Perder urina ao caminhar, não é? Liberar urina ao caminhar, ao tossir, ao espirrar, não é normal. Por mais que já seja mais idosa, que a mulher seja mais idosa, mas cuida, busca cuidado, busca tratamento. Olha só, a médica já fez, o profissional já fez o alerta. É importante realmente que não nos contentemos a achar que não tem problema, que não está prejudicando. Está. Quem sofre da incontinência urinária sabe como é incômodo. Existe odor, existe a vergonha, não é? Existem muitas coisas ao redor disso que a gente não pode menosprezar. Então, busque ajuda. Se você passa por isso, busque ajuda. Se você conhece alguém que passa por isso, uma mãe, uma tia, ou mesmo um homem também, busque ajuda. Ajude, dê a mão, estenda a mão. Continuando a falar de coisas, hoje o programa tem muitos assuntos bem delicados. Não tem nada mais incômodo e constrangedor do que se deparar com alguém com mau cheiro nas axilas, não é mesmo? Olha, gente, é desconfortável para quem vivencia e para quem está perto. Não há como negar, né? Nós ficamos realmente numa situação um pouco delicada, não é? Segundo os especialistas, em muitos casos, o problema é uma doença e pode ser tratada, isso mesmo. Entenda aí na reportagem. Bromidrose axilar. O nome é pouco conhecido, mas é o odor que vem das axilas. Ambientes mais quentes que favorecem o suor e problemas hormonais podem piorar a situação. Existem várias causas do excesso de suor, desde doenças genéticas até condições adquiridas. O próprio estresse, você tem uma hiperidrose quando tem um estresse. Algumas doenças como hipertensão, pacientes que têm hipertensão arterial, paciente que tem ansiedade, paciente que tem distúrbios cerebrais, muitas vezes, tem um aumento do suor. Às vezes a manifestação do suor é o início do infarto. A pessoa que está no início do infarto, ele tem uma hiperidrose. Então é importante, pessoas que têm hiperidrose, procurar um especialista para que identifique sua hiperidrose. E quando se faz o controle da hiperidrose, diminui bastante a bromidrose. Nos ônibus, os relatos do CC ou suvaqueira, expressões populares para o problema, são constantes. Eu já tive contato com alguém que em ônibus a gente anda, né? E tem sim, falar a verdade, tem. Eu nunca tive, falar a verdade, esse problema, que a gente tem que se cuidar, né? Mas já tive, já assim... A gente pegando no ônibus, já teve um cara que anda com urubu debaixo do braço. Logo pela manhã cedo? Pela manhã cedo. Além de saúde, a bromidrose é uma questão social. Muita gente se afasta, principalmente os mais jovens, que a incidência entre os adolescentes é alta. Esse grupo de amigas afirma que o melhor remédio é avisar que a pessoa está com mau cheiro, mesmo que o assunto seja constrangedor. É triste, viu? Mas a gente tem que falar. Morreu um gambá, pronto, aí embaixo. Bem assim, sinceridade é tudo hoje em dia, então a gente tem que falar. Eu acho que essa situação já aconteceu com todo mundo, né? Qual foi o jeitinho que você encontrou? Acho que a pessoa usa sinceridade, chega na pessoa, dá um toquezinho, né? E falar com um jeito, a pessoa vai entender. A bromidrose está ligado a maus hábitos higiênicos, né? Então você fazendo um bom banho com um sabonete antisséptico, você fazendo o uso de um desodorante adequado. Alguns desodorantes contêm alumínio, outros contêm zinco. Enfim, há várias opções no mercado.
Então isso é importante para a pessoa controlar esse problema. Existe também problema relacionado à alimentação. Uma alimentação rica em carne favorece o mau cheiro, né? Então tudo isso está relacionado. Genética, ambiental, estresse, alimentação, hormônios, tudo isso pode contribuir para esses processos. As pessoas que têm esse problema, muitas vezes a gente tem e não sabe, porque a gente não sente o próprio odor. E é realmente uma situação extremamente desconfortante para você falar para uma pessoa sobre isso, né? Isso é muito delicado. É preciso um grau de intimidade, é preciso ter muito carinho com aquela pessoa e saber uma abordagem adequada, que nem sempre é fácil. Pois é, viu aí, não é? Olha, falamos de incontinência urinária, falamos também do mau odor nas axilas agora, problemas que realmente são constrangedores, causam desconforto. Gente, busquemos ajuda, não descansa. Agora a gente vai a um breve intervalo, não sai daí que daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais programa Saúde e Você, muito mais temas importantes para te ajudar a cuidar melhor da sua saúde. Até já!